O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Sorria Sim aqui na TVD. O mês de outubro continua rosa, por aqui, um período de conscientização, informação e principalmente de amor próprio. Nos programas anteriores falamos sobre a importância dos exames, do diagnóstico precoce e do cuidado com a saúde da mulher. E hoje vamos continuar nesse assunto tão importante com uma convidada muito especial, doutora Paula, ginecologista. Paula, é um prazer te receber aqui na TVD, tá? No nosso programa. Fazia tempo que eu queria te chamar. Eu sei que a agenda é bem complicada, bem concorrida, mas eu te agradeço de coração de você ter tirado um tempinho para vir aqui, para poder esclarecer muitas dúvidas, que a gente recebeu muitas perguntas. Então, assim, muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com você, Glaciema, aqui com os telespectadores da TV Direta, e acho que é tão importante, a minha responsabilidade aqui é gigante para falar sobre um tema tão importante, sobre o autocuidado, sobre a importância de uma prevenção que pode salvar vidas, né, sobre a importância da gente se tocar, da gente se conhecer, né? Então eu estou aqui para ajudar nessa forma de olhar, para nós nos olharmos melhor em relação aos autocuidados. E hoje queremos ir além da prevenção do câncer de mama. Queremos falar também sobre o corpo da mulher como um todo. Hormônios, rotina de consultas, autoestima e bem-estar. Paula, o Outubro Rosa já é uma campanha mundial, né? Mas às vezes as pessoas associam apenas ao exame de mamografia, que realmente representa, pra gente, todo mundo fala assim, câncer de mama, né? O que você fala pra gente que é, na verdade, o Outubro Rosa? O que é essa conscientização da mulher? Bom, o Outubro Rosa, na verdade, nasceu nos Estados Unidos em 1950, com uma fita cor-de-rosa, simbolizando a importância da prevenção do câncer de mama. Só que hoje a gente sabe que é muito mais do que isso, né? Hoje a importância de nós fazermos nossos exames de rotina, pelo menos anualmente, nós fazermos nossos exames de laboratório, imagem, e não só a gente fazer a prevenção para os exames relacionados à parte de câncer, como em relação a doenças cardiovasculares e outras doenças que podem acarretar com uma menor sobrevida para nós, né? O cuidado, o né? autocuidado. O autocuidado, né? Porque a gente tem uma vida tão corrida que a gente esquece da gente. Com certeza. Né? Eu falo muito com os meus pacientes, tudo, e assim, chega uma hora que você tem que parar para cuidar de você. Sim. Porque quem vai cuidar depois de você, se você cair numa cama, ficar, né, debilitada, quem vai te cuidar de você? Eu falo que a mulher, na verdade, ela se acostuma a cuidar. Então a gente acaba cuidando do esposo, cuida dos filhos, cuida dos pais, que em algum momento os pais começam também a ser nossos filhos, né? E a gente vai acabando como segundo plano. E quando, em alguns momentos, a pessoa acorda, às vezes passou demais. Então, acho que assim, pra gente cuidar dos outros, a gente também tem que estar bem. A gente então, tem que se amar, em nós. Pra gente amar os outros. Exatamente. Eu falo muito disso, né? Exatamente. O que acontece? Todo mundo é o amor de alguém, mas você tem que ser o seu amor também. Com certeza. Não é? Com certeza. O mais bonito de ver nesse movimento é que ele desperta empatia. Então, tanto nas empresas, nas escolas, nas clínicas, todos se unem nessa causa. Na Sim, por exemplo, a gente também veste rosa e fala muito sobre prevenção, porque acreditamos que saúde e autoestima caminham juntas. Que é um contexto, não é só boca e corpo. Com certeza. E cabeça, né? É uma conexão. É tudo ligado. Você tem que estar bem psicologicamente, bem de saúde bucal, bem de saúde fisicamente, né? A gente trouxe algumas pessoas aqui, a gente trouxe o Fogarim para falar um pouco também de como envelhecer mais com saúde. Ótimo. Sabe, foi assim, uma mudança de chave, uma virada de chave de muitas pessoas. Elas falam assim, nossa, temos que me cuidar agora para no futuro. A mesma coisa da prevenção do câncer de mama, colo de útero, não é verdade? Com certeza. Paula, muitas mulheres ainda têm dúvidas sobre a frequência ideal das consultas
e exames ginecológicos. Qual seria a rotina mínima de prevenção que toda mulher deveria ter? Bom, o ideal, né, que a gente coloca como ideal seria pelo menos uma vez ao ano a paciente passar conosco para fazer uma rotina completa. Existem casos que nós precisamos fazer um pouquinho antes, né? Então, existe pacientes que a gente faz reposição hormonal, por exemplo, são pacientes que nós vemos de 4 a 6 meses. Pacientes que têm um fator de risco familiar, por exemplo, oncológico, nós priorizamos outros tipos de exame conforme a idade do que aconteceu na família. Então, mamografia, geralmente a partir de 40 anos nós fazemos, né? Já começamos a pedir, que agora mudou o novo rastreamento. Houve uma discussão sobre isso e agora realmente 40 anos já começa a ser feita a mamografia. O Papa Nicolau, agora temos um exame novo associado que é a investigação do HPV alto e baixo risco. Nossa, né? A Marina teve aqui e falou sobre esse exame também. Fizemos um vídeo aí, a Marina também falando sobre isso. Maravilhoso, eu achei assim. Elucidou bem. Nossa, ficou maravilhoso. Sobre como é importante, né? Esse exame agora a cada 5 anos ele entrou como obrigatório, desde que o primeiro seja negativo. Né? Então, assim, é mais um fator para a gente poder fazer uma boa investigação em relação a um risco oncológico, não só um risco que a gente avalia em relação ao risco cardiovascular, mas você consegue fazer tudo, né? Eu acho que na ginecologia a gente faz tudo. Né? A paciente entra comigo, eu já tenho que começar a pensar, eu quero ela comigo até os 100 anos, e eu quero ela comigo até os 100 anos, bem, como eu posso fazer isso? Uma densitometria na idade correta, uma mamografia na idade correta, um Papa Nicolau, um DNA HPV na idade correta. Então, a responsabilidade minha é muito grande de alertar sobre o tempo de rotina que deve ser feito e sobre a importância de ela saber como deve ser feito. Ela tem que ter consciência, de que precisa realizar os exames. Exatamente. Né? Porque tem muita gente que fala assim, não vou, eu tenho vergonha. Não existe isso. Sim, exatamente. Isso às vezes é muito difícil, principalmente pacientes um pouco mais idosos. São pacientes que são mais difíceis, às vezes, de se abrir, da gente conversar sobre um ressecamento vaginal, que é algo que para mim é muito comum, mas às vezes existe uma vergonha em falar. Então, eu acho que a minha importância é saber como conversar com o paciente, a gente tem que ter paciência, não pode ser uma consulta corrida. Não. Porque, às vezes, no final de uma consulta, a gente pega o que precisava saber desde o início para dar mais qualidade de vida para esse paciente. Fazer um questionário, você vai estar investigando tudo, porque às vezes eles deixam de te contar realmente. Com certeza. Muitas coisas você consegue na hora que você está ali naquele bate-papo, descontraído, tudo, aí que você vai saber. Desliza alguma coisa, né? Isso. E assim, eu tô falando da vergonha, né? E tô falando falar também que tem muita mulher que não vai fazer mamografia porque, dói, nossa, eu não quero fazer. Hoje, os novos aparelhos de mamografia têm melhorado bastante muito. Em relação à dor. É claro, existem pacientes que têm mamas mais densas, existem pacientes que têm mais mama, então geralmente ela pode ter um desconforto maior. Mas não necessariamente vai ser uma dor. Então, os aparelhos mais novos são aparelhos que estão sendo desenvolvidos geralmente pensando nisso também. Né? Mas tem que ser feito da maneira correta para também não ter o risco de não pegar adequadamente o ângulo que precisa ser pego. Lá agora na Clínica Lavittar, nós estamos com 2 aparelhos novos, na verdade o Dr. Rafael está com os 2 aparelhos novos. Isso que eu tô falando, e ele é uma graça, vou chamar ele também para falar um pouquinho também. Então ele já faz o ultrassom, agora ele já iniciou a mamografia, tem sido feita mamografia diariamente lá. Até dia 30 estamos com um valor promocional justamente pelo Outubro Rosa. Isso. E a densitometria, provavelmente em 1 a 2 semanas também já começa a ser feita lá. Então, ultrassom, densitometria e mamografia. Gente, tudo num lugar só. Já resolve tudo, já senta, já faz tudo. E às vezes aquela paciente que não faria o exame porque ela tem que sair dali e marcar em algum lugar, você consegue a facilidade dela já fazer tudo lá, às vezes em 1 dia, 2 dias, e já conseguir fazer tudo. É que o tempo nosso é muito curto. Então a gente precisa otimizar. Com certeza. Então quando você vai no lugar, você já precisa de achar tudo. É igual lá na clínica. Lá na clínica a gente faz o raio-x, faz a tomografia, faz todo o tratamento de todo lá. Igual você está fazendo. Porque a gente já chega, você já encaminha, já resolve ali e pronto. É muito mais rápido. Exatamente. Né? Nossa, prático, rápido. E com um profissional de muito gabarito, um profissional excepcional, eu conheço ele, né? Ótimo. Esse autoconhecimento, ele é muito essencial, porque muitas vezes a mulher percebe mudanças no corpo antes de qualquer exame. Um nódulo, uma secreção diferente, alterações hormonais. Né, Paula? Exatamente. Essa é a importância da gente conseguir entender um toque, a observação, um diálogo com o próprio médico, né, sobre o que tem acontecido na sua saúde.
Então, acho que é a diferença que a gente consegue fazer na vida da paciente, né? A mulher aprender a se olhar, aprender a entender o que está de errado ali para passar para o médico. Ah, uma secreção, que cor foi essa secreção? Foi rosa, foi uma secreção sanguinolenta, escurecida, foi um nódulo palpável, um nódulo fixo, um nódulo que está móvel, existiu uma vermelhidão, tem alguma verruguinha, alguma mudança. O mamilo agora ficou mais internalizado. Mudou alguma coisa? Mudou. Ah, minha vagina, apareceu uma verruga, apareceu algo que não tinha ali, uma secreção diferente. Então, assim, é o se observar. Saber o seu normal para poder saber quando não for normal. E isso é muito importante, que é o que a gente está falando, a gente se conhecer. Porque qualquer alteração é o sinal que alguma coisa não está certa. Exatamente. E às vezes a pessoa fica protelando. Ah, não, vou amanhã. Uhum. Ah, vai melhorar. Compra algum remedinho, faz alguns banhos, né? Toma algum remédio. A vizinha fala. A vizinha fala, a mãe falou, a tia falou, a avó falou, né? Aquelas coisas mais antigas. E isso acaba piorando o quadro e mascarando o quadro para você fazer um diagnóstico correto. Ou criando uma resistência a certas medicações que seriam muito bem aceitas em algum momento. Então aí acaba tendo uma resistência maior, que nem o uso de antibiótico inveterado, né, sem recomendação médica. Quando vem, às vezes, uma bactéria que seria super sensível, já está resistente a tudo, a gente vai ter que entrar com uma medicação mais pesada. Então aí você vai perdendo aquela facilidade com a medicação e tendo sempre entrar com medicações mais potentes. É muito importante, gente, tomar medicamento com receita médica. Sim. Muito, principalmente antibiótico. Que às vezes a pessoa chega e fala assim, ah, eu tava com dor de dente, mas tinha um restinho do antibiótico do meu marido. Ah, da minha esposa. E já chegou lá já tomando, e às vezes não é pro caso. Às vezes é outro tratamento, é outro, e acaba mascarando e prejudicando e demorando muito mais. É como se falasse mesmo, um tiro de canhão em algo que não precisava de tudo aquilo, né? E perde o tempo para outra situação que possa acontecer no futuro. Isso é ruim. Então, meninas, vamos se observar, se atentar a isso, porque é muito importante, né? E a gente vai deixando, a gente vai tomando decisões que vai interferir no futuro, né? Paula, como que o emocional interfere na saúde da mulher? Bom, no consultório, eu percebo que algumas mulheres acabam tendo um pouquinho mais de ansiedade, dependendo do nível de cansaço. Cansaço extremo, que agora nós somos mulheres modernas, nós podemos falar isso, né? Sobre ser mãe, sobre trabalhar fora, sobre ser esposa, sobre até a cobrança que a própria sociedade faz sobre a gente ser bonita, sobre a gente tem que estar maquiada, a gente tem que estar magra, tem que comer direito. São então tem horas que até a gente pira, e é isso que acontece muito, né? A paciente chegar no consultório preocupada, desesperada, falando, eu não estou conseguindo fazer nada, porque eu não tenho tempo de nada. Então assim, eu acho que o fator emocional altera, porque uma ansiedade te atrapalha numa boa alimentação, uma ansiedade te atrapalha numa autoobservação, e pode te atrapalhar a não conseguir ter uma rotina de atividade física, alimentar, inclusive no relacionamento com o parceiro e com o filho. Então, o emocional atrapalha a gente também no autocuidado, porque a paciente às vezes não tem tempo nem para se olhar e acaba atrasando em alguns momentos o diagnóstico. Então não tem uma pausa para ela. Né? Ela vai, é uma centopeia, vai pegando um polvo e vai tentando fazer tudo de uma vez e acaba não fazendo nada 100%. 100%. E deixando de lado. Exatamente. Né? Então, o Outubro Rosa também é um lembrete de pausa, de reconexão, de amor próprio, não é isso, Paula? Com certeza. Vamos tirar um tempo pra gente. Com certeza. Né? Você estava falando que agora você vai fazer 2 eventos, vai ser palestra, como que vai ser? Gente, nesse Outubro Rosa, eu acho que não só pelo outubro, mas pela importância que o mês fala sobre, né? Tivemos o vídeo gravado com a Marina, hoje eu posso estar aqui, que eu sei que é um meio de difusão de informações muito importante. Muitas pessoas estão vendo essa entrevista. Teremos palestra no Sara Nossa Terra, teremos palestra no Arco-Íris, no artesanato. Então, temos muitos locais para passar o que a gente puder passar para ajudar a pessoa a entender o quão importante é rastreamento, descoberta precoce de doença e cura. Então, o meu intuito é a gente conseguir passar a informação de que quanto mais cedo e com rigor, né, com a rotina adequada, anual, dá pra gente eliminar muitos riscos que podem vir no futuro e viver melhor com quem a gente ama, com o filho, com o esposo, viver melhor na sua própria vida, né? Quando eles me chamaram para fazer esse programa, o intuito desse programa era isso, a gente
atingir mais pessoas com informações, né? Porque às vezes tem um monte de informação na internet, você olha ali e tá direto. Mas às vezes a pessoa passa despercebido, ela, não, eu quero ver novela, não quero ver isso. Eu quero ver um filme na Netflix, quero ver uma série. E às vezes o que é importante pro dia a dia dela não chega. Então a gente volta o nosso programa, ele é voltado realmente para isso, para poder ter informação. Excelente, isso é tão importante. Vamos então desmistificar algumas coisas rápidas. Eu separei algumas perguntas que as mulheres fazem. O anticoncepcional causa câncer de mama? Bom, o anticoncepcional, para nós, geralmente é um ótimo aliado, né, em diversas situações. A importância da gente individualizar cada paciente. Então, assim, acho que o anticoncepcional é muito bacana, porém, ele é visto como um risco relativo, né? Existem casos com comprovação hereditária de uma mãe que teve câncer de mama antes dos 40 anos, antes da menopausa, de uma avó, de uma tia, que foi comprovado que existe um fator genético. Aí a gente tem que pensar muito bem, porque pode ser um risco absoluto, né? Mas na maioria das vezes, na maioria dos pacientes que nós analisamos, nem sempre ele vai ser um risco para causar um câncer de mama no futuro. É a minoria, né? Então isso que é importante falar. Tem que ver se a pessoa tem histórico na família. Se histórico familiar, se ela tem histórico de saúde que possa contraindicar um uso, que seria, já teve uma trombose anterior, então a gente tem que pormenorizar qual nível de hormônio que a gente pode usar. Paciente já teve alguma contraindicação ao uso hormonal referido por alguém patologista. Então, aí a gente precisa conversar com também os profissionais que acompanham aquela paciente para a gente entrar num acordo também. Isso eu acho legal. Muito. Conversar com os outros colegas, pelo melhor pelo paciente, que o que importa no final é o paciente. É o paciente. Né? Ele estar bem, né? E ele estar seguro. Seguro de tudo. Exatamente. Porque assim, é a mesma coisa de todos os medicamentos que a gente está falando, é o anticoncepcional também. Não é sair, eu vou lá, vou tomar uma injeção, eu vou comprar essa cartelinha, tudo. Você não sabe se aquele ali é o próprio para você. Eu tomei, eu engordei, eu enchei, eu não sei o quê. Mas por quê? Não teve um exame, não teve uma avaliação antes. Exatamente. Existem pacientes que precisam usar certos tipos por conta de um ovário policístico. Então, a gente vai no nível para cá. Existem pacientes que têm endometriose, são pacientes que a gente pede para não ter ciclos menstruais, para não piorar o quadro da endometriose. Então, a gente vai para cá. Existem pacientes que preferem os LARCs, que são os de longa duração, os DIUs, ou preferem ou precisam. Porque aí a gente também coloca, na verdade, uma cartela de escolhas para paciente, porque tem que ser o meio termo do segurança e a paciente também na comodidade da rotina dela. Então, eu acho que é a nossa importância de falar, existe esse, o risco é esse. Existe esse, o risco é aquele. Então, vamos aqui fazer a somatória do qual o maior problema e qual que não vai ter o maior problema, né? Hoje, os de longa duração, a gente acaba preferindo, porque o DIU, por exemplo, Mirena, o Dilcailina, o Implanon, são métodos de progesterona isolada, então não tem risco de trombose. E duram, né? O Implanon, por exemplo, dura 3 anos. O DIU Mirena hoje foi aprovado para anticoncepção para 8 anos. Então, é uma forma da gente também evitar uma gravidez precoce em alguns casos, por exemplo, o Implanon, porque ele não é invasivo para inserir, né? A gente faz uma anestesia e já coloca em 2 minutos. Ele é subcutâneo. Então, às vezes, adolescentes, meninas que não tiveram relação e que precisam fazer o uso de algum anticoncepcional por algum fator, né? Às vezes, fator ansiedade, que um psiquiatra pode pedir, porque na TPM ela piora a ansiedade. Então, tem outros cofatores que não só a relação sexual, que levam a gente a precisar usar um anticoncepcional. Então, acho que esse é o importante da gente sentar com a paciente, eventualmente com a mãe da paciente, que também é responsável por ela, para explicar, existe esse caminho a seguir que talvez seja mais seguro para ela e vamos ver se adequa à rotina dela, né? Então, isso que eu acho que é importante. Gente, eu tô encantada, porque assim, quando a gente era nova, né, eu sou bem mais velha que você, então assim, a gente não tinha esse tipo de informação. A gente não tinha esse tipo de informação, né? A mãe da gente levava a gente, tudo, mas o ginecologista geralmente fala assim, não, toma isso. Eu tô encantada com a sua dedicação, eu te conheço, eu sou sua paciente, sabe que eu gosto demais de você, gosto demais do seu trabalho, assim, e eu tô vendo, assim, excepcional, nota 10. Obrigada. Nossa, eu tô até emocionada. Tô tentando fazer, a gente tenta fazer o nosso melhor porque no final das contas,
Não só porque a gente faz um juramento na faculdade de poder fazer o melhor, mas porque eu acho que nosso papel nessa terra é muito maior do que isso. Né? Eu penso igualzinho, sabe? Porque o que a gente pode fazer, a gente tem que fazer enquanto a gente está vivo e está aqui. E quando as pessoas estão precisando da gente. Exatamente. Né? Então a gente faz com amor, com carinho, com dedicação. A tua neném estava pequenininha lá, você levava ela lá. Espera aí, vou dar mamar. Dava mamar. E eu passei por isso também com os meus. Nossa. Então, assim, a gente faz porque a gente ama o que faz. Com certeza. E isso é muito importante. Com certeza. Levei ela com 3 meses e meio pro consultório. Amamento até hoje. Agora eu tô na dificuldade de retirada da amamentação. Mas assim, foi uma coisa que realmente, olha como a gente se adequa, né? Às situações da nossa vida, de poder amamentar, de poder fazer o melhor. E com isso, a gente passar pelas situações e com isso, querer que as pacientes passem bem pelas situações que elas estão, que a gente já passou. Então a gente se coloca no lugar do outro muito mais. Então é empatia, muito né? mais. Isso é muito bacana. E pela experiência que a gente tem, a gente já consegue aquele meio de campo e ajudar essas pessoas. Com certeza. Né? É para isso que a gente está aqui. Amém. Quem amamenta não precisa se preocupar com câncer? Bom, o fator amamentação é um fator de prevenção, né, de proteção ao risco de câncer de mama, mas não necessariamente vai ser uma proteção global, né? Então, é um fator protetivo, não é contraindicado a gente continuar os exames de rotina, né? Então, a paciente que está amamentando, às vezes a gente fica 2 anos amamentando. Então, os exames de rotina devem continuar, os exames de rastreamento devem continuar, vendo fatores familiares também para pormenorizar esses exames. Então, na verdade, a gente não pode se largar porque está amamentando. Eu, por exemplo, estou amamentando. E eu faço meus exames de rotina certinho, adequadamente. Então, é importante para a prevenção. Sou a pessoa que mais estimula a amamentação desse mundo. Eu amo, acho extremamente importante, acho que a criança é outra, acho que nós somos outras. Eu também. Pelo contato afetivo. Mas acho que a gente não pode se largar. Porque é um momento que às vezes a gente se larga. Exatamente. A parte bucal, inclusive na gestação, que a gente às vezes esquece e tem que ser feita pelo nível de risco de sangramento gengival, risco de infecção bucal, tem que ser feita adequadamente. Muito. Não pode esquecer, de jeito nenhum. Muito. Antes, durante e depois da gravidez. Né? Com certeza. Porque assim, tem muitas pessoas que falam, não voltando do câncer, mas aí tem muita pessoa que tem muitos tabus também de quando está amamentando. Umas vão falar, meu peito vai cair. Né? Outra vai falar, vou ficar fedendo azedo, leite. Deve escutar tudo isso, né? Tô grávida, mas eu tava amamentando. Então, assim, gente, tem que procurar informação. Com certeza. É claro, a gente sabe que uma boa rede de apoio, né? Hoje a gente tem consultora de amamentação, eu tive consultora de amamentação que me ajudou muito, a Fábia me ajudou muito, a Paula me ajudou muito. Então, quanto mais conhecimento a gente tiver sobre a causa, mais a gente consegue manejar. Então, para mim, eu não tinha uma rede de apoio, eu não tive rede de apoio familiar, então eu criei a minha rede de apoio, né? A Sara, que trabalha comigo, que é a madrinha da Lavínia, me ajuda, a Gabi, babá. Então, assim, são pessoas que têm um coração enorme, me ajudam muito. Então, a gente formou uma rede que me ajudou a amamentar. Então, elas são responsáveis por eu estar aqui hoje também assim. Então, é a importância de uma paciente. Durante o pré-natal, eu sempre converso, já pensou sobre a sua rede de apoio? Quem é a sua rede de apoio? Não tenho. Vai pensando quem pode ser. Porque faz toda a diferença para ser mais leve e a gente curtir mais a maternidade no pós. Porque senão é muito pesado. Né? A falta de sono, a privação de sono é muito pesada. A gente se cobra muito como mulher de fazer tudo certo. Né? Então, a gente sabe muito bem como é difícil passar na situação de ser mãe. Então, acho que a rede de apoio é muito importante também para que dê tudo certo. Eu acho que é fundamental. Fundamental. E você está fazendo uma coisa que, assim, eu não tive isso quando eu fiquei grávida. Você já está orientando as suas pacientes a já se planejarem. Porque eu quero todo mundo amamentando. A se planejar. Então, assim, é uma coisa super legal, uma coisa super diferente. Porque você já está dando as dicas, então ela já está com o script ali. Sim. É só ela executar. Exatamente. Né? Exatamente. Não é igual a gente, o que eu vou fazer? Ai, nossa, aí a gente só depois que nasce que vai ver. Não. Por isso que acho que é legal a gente falar que no pré-natal também é importante a gente lembrar saúde bucal, não só o ginecologista, nutrição é importante para ter um adequado acompanhamento para menores riscos de pressão alta, diabetes gestacional, restrição de crescimento fetal, que pode estar associada a uma nutrição, né, adequada. Lá na clínica a gente tem a Bruna, que é uma ótima nutricionista, inclusive conduziu meu pré-natal.
claro, a gente tem diversos ótimos profissionais na cidade também. A importância da atividade física, também na prevenção de comorbidades durante a gravidez. Então, acho que, na verdade, e às vezes o fator psicológico. Então, acompanhamento psicológico durante a gravidez, para mim, é extremamente importante. Então, existem pacientes que também eu dou uma incentivada, talvez você vai respirar mais. E tem muitos pacientes, assim, eu planejei para ficar grávida. Tem muitas pessoas que fazem esse tipo, que planejam. Eu também. Né? Então, o que acontece? Antes de ficar grávida, já vai fazer uma consulta de rotina, vai falar para você, e aí você vai fazer um mapeamento para ela. Com certeza. Um caminho, olha, vai procurar... Exatamente. Às vezes você chega numa consulta de rotina, pega uma tireoide alterada, corrigir uma tireoide, a paciente já melhora o ciclo ovulatório. Um ovário policístico mais bem observado, se ela tem uma resistência insulínica que atrapalha. Então, na verdade, o adequado e o ideal seria a gente poder ter todas as gestações planejadas. Hoje, 52% não são ainda. Então, é muita ainda gravidez não planejada. Talvez com o aumento talvez do incentivo do governo, de termos mais possibilidades do uso do DIU, do uso do Implanon, que eventualmente no SUS está começando a querer entrar, dependendo do grupo de pacientes. Porque são métodos de longa duração, então o risco de uma paciente esquecer uma pílula é mais difícil. Né? As pílulas anticoncepcionais, a gente sabe, adolescente esquece. Então é uma chance, por exemplo, de acontecer uma gravidez não planejada. Então a importância também do ginecologista oferecer as possibilidades de medicações que também tenham menor risco para ela depois. É porque você fazendo esse planejamento, você vai procurar um nutricionista, se precisar de um psicólogo, procurar um dentista antes. Com certeza. Porque às vezes chegam meninas lá grávidas com dor de dente. É uma dó, eu fico assim, gente... Precisa fazer um canal. Um canal, uma coisa assim. Então, eu tive uma paciente que ela, no último mês, nas últimas semanas, acho que ela é até paciente sua, ela com dor de dente. E acho que eu te liguei e tudo, você falou, vamos fazer, porque precisa eliminar a dor dela. Não tinha, a menina estava quase para ganhar nenê, e assim, a gente eliminou a dor, fez o procedimento que precisava ser feito ali de urgência e emergência, ela ganhou o bebê e aí ela retornou para poder fazer. Então, assim, se já é planejado, você dá tempo de você fazer um check-up, tudo. Com certeza. Cardiologista, Com certeza. dentista, tudo isso que a gente está falando. Eu acho tão importante ter um plano. É o plano de ação. Eu sempre acho importante em tudo o planejamento, mas na gestação... Planejamento. É tão bom. É o que eu falo muito lá no consultório, a gente precisa ter um planejamento. Prevenção, planejamento são as palavras que eu mais tenho usado ultimamente para todo mundo. Faz tanta diferença. E a reposição hormonal, ela é perigosa? Bom, a reposição hormonal, na verdade, também é outra coisa que me ajuda muito no consultório e hoje melhorou muito, porque pelo menos até 2 anos atrás, quando a gente falava sobre reposição hormonal, ainda haviam muitos riscos e agora com o advento de medicações transdérmicas, medicações que seria adesivo, seria o tópico, né, a pomadinha tópica, creme. Achei isso aí o máximo. Então, o risco, por exemplo, tromboembólico diminuiu, o risco relativo também para um receptor mamário reduziu. Então, isso faz com que as pacientes possam ter mais segurança no uso da reposição hormonal, o que vai ser mais efetivo para nós, em prevenção de uma osteoporose precoce, osteopenia, em prevenção do risco cardiovascular futuro, porque isso pode estar associado com uma menor. Nós podemos melhorar, inclusive, a parte da saúde mental da paciente, que isso também pouco se fala, e é super importante que existem pacientes que evoluem para depressão na pós-menor, né? Então, a prevenção do risco de uma atrofia vaginal, que o ressecamento vaginal atrapalha a mulher, leva a uma dor na relação, e isso atrapalha, às vezes, o relacionamento, e a libido. Que a libido com a reposição hormonal pode melhorar muito. Embora a libido feminina é multifatorial. Então, a libido feminina começa com o bom dia do marido de manhã, né? Então, tem isso. Mas que pode melhorar muitos fatores para a mulher, os calores da menopausa, um sono que não está bom. Melhora a vida dela. Ajuda muito. Então, acho que é assim, é a mesma coisa do anticoncepcional. A paciente entrou comigo no consultório, riscos e benefícios. Como que está pendendo essa balança? O risco está muito alto, então o que a gente pode fazer de formas não hormonais? Existe também. Está para ser lançada uma medicação nova para calores da menopausa e alterações emocionais, mas ainda não saiu, que seria o ideal para os pacientes que já tiveram câncer de mama, né? Então, tá para sair uma medicação nova, ainda não saiu. Então, a gente está na ansiedade para que saia logo, porque tem pacientes, né, oncológicas que não podem usar. Não pode usar.
E assim, as necessidades da paciente, né? Tem pacientes que não conseguem, tem muito efeito colateral com a medicação oral, então essas medicações também vieram para isso. O uso do Dilmirena também pode ser usado como reposição hormonal junto com estrogênio, é o único que pode ser usado de longa duração. Então hoje mudou muito, por isso que eu acho que a importância da gente conversar com o ginecologista, e o ginecologista está atualizado, porque está mudando o tempo inteiro. Então, medicação muda o tempo inteiro. Doses de benefício para uma prevenção de osteoporose e osteopenia mudou de novo. Então, se a gente não tiver atualizado, às vezes a gente deixa de fazer o melhor pelo paciente de prevenção. Você falou uma coisa que assim, a gente tem que estar atualizado todos os dias, todas as horas, todos os momentos. O tempo inteiro. Todo momento. Porque muda. Muda. É medicamento, é tratamento, é um exame, é uma coisa, é outra, assim... E como está tudo muito correndo rápido, muita informação, a gente tem que estar sempre. Com certeza. Mudou o rastreamento do câncer de colo, agora já o da mama diminui para 40 anos mesmo. Então assim, foi um atrás do outro e foi recente. Então se a gente não tiver, às vezes a gente come bola e não rastreia adequadamente o paciente, isso é muito importante. A gente está prezando pela vida do paciente. Né? O profissional de saúde, ele é muito importante, gente. A gente saber escolher o profissional que vai cuidar da gente, vai cuidar do filho da gente, vai cuidar, sabe, da vida, né? Porque se de repente você pega aí alguma coisa que vai causar uma iatrogenia, que é algum problema, em vez de curar uma coisa, atrapalha a outra. E a gente está cansado de ver problemas, tanto na medicina, na odontologia, em todo lugar a gente vê. Muito. Então a gente ter referências, saber, procurar, né? Para poder a gente estar ciente do tratamento que a gente vai fazer. Porque assim, às vezes não é barato para o paciente, tem paciente que às vezes não tem plano. Sim. Né? E às vezes o paciente paga e não resolve o problema dele. Porque ele não procurou já Com certeza. um profissional adequado na área que ele está precisando. Então refletir bastante, procurar pessoas que são capacitadas, pessoas que a gente conhece, né? Mococa é uma cidade que todo mundo conhece todo mundo, né? Então, informação. Então, assim, é fácil da gente estar sempre atualizado. Com certeza. Paula, quer deixar mais algum comentário, alguma coisa que a gente esqueceu de falar? Eu acho que o mais importante de eu estar aqui, né, sobre a possibilidade da paciente pensar um pouquinho do que ela pode fazer de melhor na sua própria saúde. Eu quero deixar a maior informação que eu gostaria de fazer aqui rastreamento precoce, a chance de cura é grande. Então, quanto mais cedo nós tivermos rastreamento, mais vamos conseguir prevenir risco de mortalidade em certas doenças. Então, quanto mais cedo as coisas acontecerem, quanto mais cedo a gente também puder fazer os pedidos de exame adequados para os pacientes, melhor nós estaremos com o paciente mais tempo. Eu amo ver uma paciente entrando no consultório de um ano para o outro, sabendo quanto eu consegui ajudar ela a ter uma vida melhor. Né? Quantas pacientes entram comigo e falam, nossa, eu voltei a ter relação com meu parceiro. É uma mudança de vida. Eu, de repente, depois que eu conversei com você, virou uma chavinha sobre a importância de uma atividade física, sobre a importância de uma alimentação, sobre a importância de perda de peso na paciente que tem ovário policístico, para o ciclo regularizar e ela conseguir engravidar. Então, assim, a informação que a gente passa no consultório, eu acho que é a que mais atinge o paciente. É claro, às vezes ele não faz. Mas quando ele faz, a gente sente tão bem, vale mais que muito dinheiro. Pode ter certeza. Eu falo isso, eu falo assim, gente, a felicidade, o retorno emocional assim, é muito maior do que o retorno financeiro. É muito bom. É que nem pré-natal, né? Pré-natal é uma delícia, né? A gente vê uma mãe, uma mulher evoluindo, a maturidade da mulher no início de um pré-natal, uma mãe que está amamentando. Eu acho tão bonito, acho que é uma fase tão bonita da mulher. E todo mundo que entra no consultório acho que fala, essa daí é doida, né? Porque eu falo, nossa, você tá tão mais bonita. E a pessoa fala, nossa, será que tá acontecendo? Mas é que fica mesmo, né? A gente muda, parece que a gente fica mais especial, né? E assim, a gente tem um carinho tão grande pelos nossos pacientes que eles ficam sendo nossos amigos, filhos, irmãos, tios, né? Tem pacientes minhas que eu chamo de tia. Exatamente. Entendeu? Então, assim, aquele vínculo fica ali e é um vínculo duradouro, um vínculo para sempre. Com certeza. Né? Porque a gente quer o bem de todo mundo. Com certeza, esse é o prioritário. Fala pra gente aonde que tá o teu consultório. Bom, meu consultório está na Rua Francisco Gomes, 624, em frente ao Colégio Maria Imaculada, né, Clínica Lavitá. É bem tranquilo para achar, tem vagas para parar ali perto e no próprio consultório, então não tem muita dificuldade para achar, não.
E o serviço que você está oferecendo com a parte de imagem também, né? Sim. Lá no consultório agora, na Clínica Lavitá, temos eu, né? Super importante. Temos a doutora Isabel, vascular, né? Temos também a Bruna, nutricionista. Temos agora o serviço de densitometria óssea, mamografia e a parte de radiologia de ultrassom com o Dr. Rafael. E temos uma pessoa muito importante, que é meu marido, que é o advogado, que faz assessoria jurídica de empresas. Então, ele é muito importante naquela clínica. Gente, e a clínica é maravilhosa, vale a pena conhecer, fazer uma visita, agendar um horário lá. Eu tenho certeza que vocês vão ser super bem recebidos. Tem a Sara, que é uma fofa. Nossa. Gosto demais da Sara também. Ela é Sara meu sempre anjo. quebra meus galhos. Ela é meu anjo. Né? Então, assim, vale a pena conhecer. Se você pode ir tomar um café, Com certeza. conhecer a clínica, aí você pega, agenda a sua avaliação, a sua consulta, né? Vai ser um prazer receber vocês lá, tá bom? Paulo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, tá? Foi muito importante, eu tenho certeza que as pessoas vão adorar. Quando eu falei que você vinha, as pessoas começaram a mandar mensagem, perguntas e tudo. Que legal. Sabe? Eu gosto muito de você, te acho uma profissional espetacular, você sabe recíproco, disso. você sabe. Você sabe disso, né? Então, assim, eu te agradeço mesmo do fundo do meu coração, sabe? Porque esse programa, igual eu te falei, está sendo muito importante pra gente. Sim. Né? Pra gente poder estar divulgando orientações e tudo mais. E já vou fazer um convite para você, pra gente falar sobre um tema que eu acho muito importante, que é sobre osteoporose e osteopenia. Com certeza. Né? Porque eu acho que assim, tem muita gente que não consegue às vezes fazer um tratamento odontológico por causa desse tipo de doença. Então, gente, vocês fiquem esperando aí, que nós vamos fazer um programa só sobre esse assunto. Combinado. Tá bom? Muito Combinado. obrigada mesmo. Obrigada, viu? eu que agradeço. E um beijo a todos, fiquem com Deus. E que eu possa ter ajudado com algumas informações aqui, que eu acho que meu papel aqui hoje era esse. Isso. Gente, muito obrigada a todos vocês que acompanham aqui a gente na TV. E aí lembre-se, cuidar da saúde é cuidar da vida. Então, até o próximo programa.